Bom dia, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo que está assistindo o nosso canal no YouTube. Nós estamos aqui com mais uma mensagem para você. Hoje eu quero falar sobre as discussões dos evangélicos nas redes sociais. A gente tem observado nas redes sociais diversas discussões de ponto de vista, de posições teológicas, que com certeza tem me deixado um pouco incomodado pelo nível que tem se tratado. Não quero aqui patrulhar ideologicamente ninguém, cada um tem a sua opinião, tem o seu direito de discutir e de tê-las, mas eu entendo que a gente tem que pensar um pouquinho de como se sente as pessoas que não são evangélicas quando vem esse tipo de discussão. Outro dia eu estava vendo uma discussão sobre bebida alcoólica, se o cristão pode ou não beber. E aí começaram acusações de um lado para o outro, de maneira pública, e isso trouxe para mim um temor no coração de que como a gente pode estar afastando pessoas do Evangelho quando a gente coloca essas questões de maneira tão confusa nas redes sociais. E hoje eu queria falar com você sobre isso. Será que nós estamos gerando muita confusão na cabeça das pessoas que não são evangélicas, na cabeça das pessoas que querem tomar uma posição de seguir a Jesus, quando a gente faz tanta discussão desse assunto de maneira tão crítica, tão pública, tão passional como você tem feito? Eu não quero dizer aqui o que você tem que fazer. Cada um tem a sua posição mediante a palavra de Deus. Tem pessoas que acham que beber socialmente não há nenhum problema. E outras como eu que acham que não se deve ingerir bebida alcoólica de modo nenhum, porque isso é prejudicial, porque isso pode afetar as pessoas, porque isso pode ser um mau exemplo. Eu acho que cada um tem o direito de ter a sua opinião e isso deve ser discutido internamente no seu ministério. O que a gente fica pensando é, se um ex-alcoólatra ou se alguma pessoa que tem um problema de bebida, ela vem à igreja para procurar ajuda, porque ela escutou que Jesus cura, liberta, que Jesus transforma, e ela escuta ou vê as pessoas bebendo, as pessoas advogando o uso da bebida como algo sem problema. Como que será que fica a cabeça dessas pessoas? Eu não quero julgar posições, cada um tome a sua dentro do seu ministério, mas eu quero pensar com você em algumas coisas que a palavra de Deus diz. Uma das coisas está em Filipenses e ela diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, nós somos livres para fazer qualquer coisa. Nós somos livres para tomar decisões, para seguir caminhos, né? Desde que não contrarie a vontade de Deus, nós temos essa liberdade. Mas há um outro texto que diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí eu vejo isso como um exemplo para a minha vida de dizer o seguinte, eu talvez poderia ter a liberdade de fazer isso, mas se eu posso escandalizar outra pessoa, se o exercício da minha liberdade pode trazer dano a uma outra pessoa por quem Jesus morreu, eu deveria evitar de fazer isso para não comprometer a vida daquela pessoa. A discussão teológica de beber ou não beber, eu já disse aqui, fica para você, fica para o seu ministério, mas eu acho que o uso da rede social, ela deve ser feita para levar assuntos mais importantes, assuntos mais significativos com relação à salvação, com relação à libertação das pessoas, e não essas questões de costumes, de hábitos, que eu acho que não é o caso. E principalmente de acusações duras, dolorosas, de um pastor para outro, de um ministério para outro. Isso tem para mim trazido uma série de tristezas quando a gente vê essa luta no meio evangélico. Que a gente possa pensar, que a gente possa raciocinar e que a gente possa tomar uma posição equilibrada. Eu queria deixar aqui como uma última reflexão um versículo que está em Mateus capítulo 18, versos 6 e 7, que diz assim, qualquer um, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Irmãos, cuidado, nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, estamos aqui como embaixadores da palavra de Deus, e não apenas para poder alegrar com a nossa posição pessoal sendo aceita. Devemos fazer tudo para levar as pessoas a Jesus, e não afastá-las por causa de confusões, hábitos ou discussões que não têm o menor sentido. Que você possa pensar um pouco sobre isso, que você possa entender que o melhor é servir a Deus, e eu tenho certeza que seu dia será muito abençoado, em nome de Jesus.